Escola da Vida e a Hidráulica. Uma continuação do que estudamos em Mecânica dos Fluidos Básica. O link desta playlist estará na parte superior direita e vocês podem acionar para recordar alguns conceitos que são alicerces do que iremos estudar nessa parte de hidráulica. Não esqueça que conhecimentos podem te guiar pelo mundo de seus sonhos. Espero contribuir para isso com esse curso de hidráulica. Um dos alicerces do curso Manual de Hidráulica do professor Azevedo Neto. Vamos iniciar a jornada. Nessa aula 1, vamos calcular as perdas e estimar a vazão pela fórmula de Hans-Williams. A fórmula de Hans-Williams, sendo das mais perfeitas, segundo o professor Azevedo Neto, requer para a sua aplicação criteriosa maior cuidado na escolha de seu coeficiente e respeito às suas limitações. Justamente por isso, esse será parte do tema abordado nessa nossa primeira aula. Outra parte que estaremos abordando aqui será a utilização da fórmula de Hans-Williams para estimar a vazão de escoamento. Estaremos aplicando a metodologia das perguntas e do aprender fazendo. Um ponto fundamental que eu quero que vocês também se conscientizem é que preservar a natureza é um ato de autopreservação. Por este motivo, cada início de aula estarei lançando um tema ligado à nossa responsabilidade de preservar. Sabesp retira mais de 5 toneladas de lixo das estações de tratamento de esgoto. Cerca de 915 elefantes africanos. Este é o peso de todo o lixo que a Sabesp retirou das suas principais estações de tratamento de esgotos na Grande São Paulo no ano de 2017. Precisamos mudar isso. Fórmula de Hans-Williams. Uma outra forma de calcular as perdas de carga. Como será que foi obtida? Desenvolvida pelo engenheiro civil e sanitarista Allen Hansen e pelo professor de hidráulica Gordon Williams, em 1903, é sem dúvida a fórmula prática mais empregada pelos calculistas devido ao amplo uso e confirmações experimentais, com resultados bastante razoáveis para os diâmetros de 50 a 3.000 milímetros, com velocidades de escoamento inferiores a 3 metros por segundo. Outra limitação seria pelo fato de não se considerar a viscosidade A fórmula de Hans-Williams é uma fórmula empírica, o que equivale a dizer que teve a sua origem em ensaios, que foram realizados com a água em escoamentos turbulentos, obtendo-se J igual 10,643 vezes a vazão elevado a 1,85 vezes C elevado a menos 1,85 vezes o diâmetro elevado a menos 4,87. Lembrando que J representa a perda por unidade de comprimento. Essa equação encontra-se no sistema internacional. O equivale a dizer que a vazão é dada em metros cúbicos por segundo, o C é adimensional, o diâmetro em metro e o J metro por metro. C é o coeficiente de Hans-Williams e depende do material do conduto e de seu estado. Pode também ser escrita explicitando a vazão e a velocidade. Ora, deixamos a vazão e passamos o 10,43 para o outro lado. Então, ele passa o inverso. Temos C elevado a 1,85, diâmetro elevado a 4,87 vezes o J. Daí nós tiramos que a vazão seria 0,279 vezes o coeficiente de Hans-Williams, vezes o diâmetro elevado a 2,63, vezes a perda unitária, o nosso J, elevado a 0,54. Para tubos em série ou em paralelo, ou o caso mais geral de redes de tubulações, a equação de Hans-Williams facilita a solução de problemas. No caso da velocidade, nós vamos considerar um conduto de seção circular e forçado. Daí nós tiramos que a vazão é velocidade vezes a área que vai ser calculada como sendo π d ao quadrado sobre 4. Daí tiramos que a velocidade em metro por segundo para um conduto de seção circular e forçado seria 0,355 vezes o C vezes o diâmetro elevado a 0,632 vezes o J elevado a 0,541. Lembrando que esse 0,632 geralmente é aproximado para 0,63 e esse J para 0,54. Reforço, isso vale para conduto circular e forçado. A fórmula de Hans-Williams pode ser calculada para qualquer fluido, tipo de escoamento e material, mas o gráfico a seguir possibilita a constatação ou não disso. Temos um gráfico onde nós temos
na ordenada a variação de pressão causada pela perda de carga e na abscissa nós temos a vazão em massa em kg por segundo. O Hans Williams, para qual todas as viscosidades, está aqui, e depois nós temos a fórmula universal, ou seja, a fórmula de Darcy-Weisbach, ou somente Darcy, para a água a 4 graus Celsius, depois para o fluido com 40 centipoase, para o fluido com 20 centipoase, com 10 centipoase. Observem que a fórmula de Hans Williams, na verdade, ela praticamente coincide com a fórmula universal para a água a 4 graus Celsius. Então isso já me dá uma certa limitação. Ela realmente é adequada quando eu trabalho com água. E nessa situação, onde eu considero a massa específica praticamente igual a 1.000 quilos por metro cúbico e a viscosidade cinemática aproximadamente 10 a menos 6. A partir daí, ela vale para qualquer tipo de conduto, seja circular ou não, e para qualquer tipo de material. Para isso, eu substituo o diâmetro pelo diâmetro hidráulico. Lembrando que quando eu trabalhar com conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então nós teríamos que a perda de carga por unidade de comprimento seria 10,643 vezes a vazão elevado a 1,85, o coeficiente de Hans-Williams elevado a menos 0,185, o diâmetro hidráulico elevado a menos 4,87. A vazão igual a 0,279 vezes o coeficiente de Hans-Williams, diâmetro hidráulico elevado a 2,63, vezes a perda de carga unitária elevado a 0,54. Já esta fórmula, velocidade, no caso velocidade média, igual a 0,355 vezes o coeficiente de Hans-Williams, vezes o diâmetro elevado a 0,63, o J 0,54, só é válida para condutos circulares e forçados. Lembrando que estamos trabalhando no sistema internacional, ou seja, a vazão em metros cúbicos por segundo, a velocidade em metro por segundo, o coeficiente de Hans-Williams é adimensional, o diâmetro ou o diâmetro hidráulico em metro e o J em metro de coluna de água em metro, principalmente se eu trabalhar com a velocidade. No caso dos anteriores, eu poderia até pensar em metro por metro. Vamos pegar um trecho de um livro excelente para o estudo de hidráulica, que é o livro do professor Azevedo Neto, o Manual de Hidráulica. Na página 151 ele escreve: a fórmula de Hans-Williams, sendo das mais perfeitas, requer para sua aplicação criteriosa maior cuidado na adoção do coeficiente C. A escolha negligente desse coeficiente ou a fixação de um valor médio invariável reduz muito a precisão que se pode esperar de tal forma. Para tubos de ferro ou aço, o coeficiente de C é uma função do tempo, de modo que seu valor deve prever a vida útil que se espera da canalização. Para avaliações expeditas, pode-se usar para tubos metálicos C igual a 100. Tal valor corresponde aproximadamente à situação da tubulação em 15 ou 20 anos. Página 151. No nosso material, estaremos apresentando as tabelas e gráficos sugeridos pelo professor Dr. Gilberto Oswaldo Ieno, nosso querido professor. Então, nós temos, no caso, valores de C para tubos novos. Vamos pegar, no caso, o cobre, 130, o ferro fundido novo, 130, o aço corrugado, 60. Isso são os valores do C para materiais novos. Aqui nós temos os valores de C para o ferro fundido em função do seu diâmetro e em função dos anos. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu trabalhar com um tubo de ferro fundido com 40 anos, com um diâmetro de 16 polegadas, nós teríamos um C igual a 79. Vamos praticar, vamos resolver um exercício. Calcular a perda de carga em uma tubulação nova de 10 polegadas e 1.480 metros de comprimento, feita de ferro fundido, de coeficiente C igual a 130, por onde passa uma vazão de 100 litros por segundo. Vamos considerar que o diâmetro de 10 polegadas tem um diâmetro interno de 0,254 metros. Ora, sabemos que J é 10,643 vezes a vazão dividido pelo coeficiente de Hans-Williams, tudo isso elevado a 1,85, vezes 1 sobre o diâmetro elevado a 4,87. E o J é a nossa perda de carga por unidade de comprimento. Ora, perda sobre 1.480, 10,643, 100 litros eu vou passar para metro cúbico por segundo, por isso eu divido por 1.000, dividido pelo C, que é 130, tudo isso elevado a 1,85, vezes 1 sobre o diâmetro, que no caso é 0,254, elevado a 4,87. Tiramos aqui que a perda de carga seria aproximadamente 21,63 metros. Calcular a perda de carga em uma tubulação de 20 anos, de 10 polegadas de diâmetro e 1.480 metros de comprimento,
feita de ferro fundido por onde passa uma vazão de 100 litros. Novamente, o diâmetro de 10 polegadas, estamos considerando 0,254 metros. Ora, nesse caso, como eu estou trabalhando com uma tubulação de 20 anos, nós vamos localizar um novo C que deu 96. Novamente a fórmula de Hans-Williams, a única alteração seria no C96. Isso vai nos dar uma perda de carga bem maior, 37,9 metros. Ora, por que será isso? Simplesmente porque a tubulação, ao envelhecer, tem esses aspectos não muito agradáveis. Então eu aumento a sua rugosidade e com isso eu aumento a perda de carga. Para as tubulações de ferro fundido, podemos recorrer também a um ábaco de Hans-Williams, que é um procedimento bem mais simples. Vamos trabalhar com esse ábaco. Esse ábaco nós temos a vazão em litros por segundo, aqui o diâmetro em metro e em polegada, temos a perda de carga aqui em metros de coluna d'água por quilômetro. Importante observar isso aqui, por quilômetro. Aqui nós temos a velocidade em metros por segundo. Através dele, calculamos o J, considerando C igual a 100, que deve ser corrigido por uma constante K. A partir daí, o nosso J para o C que queremos trabalhar será o K vezes o J 100. Temos aqui os valores do K de correção, do J100, em função do C. Então, por exemplo, no caso do ferro fundido novo, se eu pegar o C igual a 130, o K de correção é 0,615. No caso do C igual a 90, o coeficiente de correção é 1,215. Vamos utilizar o ábaco de Hans-Williams e calcular a perda de carga em uma tubulação nova de 10 polegadas, com 1.480 metros de comprimento de ferro fundido, por onde passa uma vazão de 100 litros por segundo. Marcamos a vazão de 100, marcamos o diâmetro de 10 e traçamos uma reta. Automaticamente ela vai cruzar e eu vou ler aqui o J100, aproximadamente 24 metros de coluna d'água por quilômetro. É o valor que eu estou lendo aqui nesse ponto. A velocidade seria na ordem de 2 metros por segundo, que garante que é menor que 3 metros por segundo. A partir daí, eu vou pegar e vou corrigir esse J100. O nosso C é 130, o K de correção é 0,615. Temos que o JC será 0,615 vezes 24, ou seja, 14,76 metros de coluna de água por quilômetro. Isso já corrigindo para o ferro fundido, que tem o C igual a 130. Automaticamente, a nossa perda de carga seria 14,77 vezes 1,48, aproximadamente 21,9. Pela fórmula, tinha dado 21,63. Então, a ordem de grandeza está bastante razoável. Vamos pegar um outro exercício. Admitindo que a tubulação da questão anterior esteja interligando dois reservatórios com diferença de nível de 25 metros e que o comprimento total, incluindo os comprimentos equivalentes, seja 1.480 metros, pede-se determinar a vazão para a instalação nova e para a instalação com 20 anos. Vou aplicar a equação da energia do início ao fim e vou adotar o PHR no final. Então eu teria carga inicial igual a carga final, mais as perdas do início ao fim. Carga potencial no início, mais a carga de pressão no início, mais a carga cinética no início, igual a carga potencial de posição no final, carga de pressão no final, carga cinética no final, mais as perdas. Ora, o meu Z inicial vai ser 25 metros. A pressão inicial é a pressão atmosférica, trabalho na escala efetiva é zero. A velocidade também é zero, porque eu considero o escoamento em regime permanente, o nível permanece constante. O meu Z final é zero, porque eu adotei o PHR. A minha pressão final também é zero, porque a pressão atmosférica eu trabalho na escala efetiva, que é aquela que adota como zero a pressão atmosférica. Velocidade também é zero. Por quê? Porque é nível constante, condição de escoamento em regime permanente. Daí eu tiro que a perda de carga do início ao fim é igual a 25 metros. Vou calcular o meu JC, é a perda de carga dividido pelo comprimento. Eu teria 25 dividido por 1,48, que vai nos dar aproximadamente 16,9 metros de coluna de água por quilômetro. Só que agora eu vou ter que calcular o J100 para poder entrar no ábaco de Hans-Williams. Tubulação nova para C igual a 130, sabemos que o K é 0,615. Daí eu tiro que o meu J100 seria o JC dividido por 0,615, que vai nos dar J100 igual a 27,5 metros de coluna d'água por quilômetro. Agora é só trabalhar no ábaco de Hans-Williams. Eu vou lá e marco a minha perda de carga e marco o meu diâmetro. Puxo uma reta e vou ler a minha vazão aqui
aqui de 110 litros por segundo. Isso para a tubulação nova. E para a tubulação de 20 anos? Para a tubulação de 20 anos, o que vai mudar é o coeficiente de Hans-Williams, o nosso C, e automaticamente o coeficiente de correção K. Nós temos lá diâmetro 0,10 polegadas, com 20 anos, o nosso C é 96. As perdas são calculadas do mesmo jeito, 25 metros. O JC também, 16,9 metros coluna d'água por quilômetro. E a tubulação com 20 anos para ser 96, o meu K é 1,079. Desta forma, o meu J100 seria 15,7 metros de coluna d'água por quilômetro, já que eu peguei o 16,9 e dividi por 1,079. Agora vamos novamente trabalhar no ábaco de Hans-Williams. Marcamos o 16,9, marcamos o 10, puxamos a reta. E aqui nós vamos ver uma vazão na ordem de 80 litros por segundo. Envelheceu? A vazão diminuiu? Sim, a vazão diminuiu porque a perda aumenta. Quando a perda aumenta, automaticamente a minha vazão vai diminuindo. Dá para resolver isso também pela fórmula de Hans-Williams? Dá sim, claro. Nós temos, novamente, a situação aplicando a equação da energia, que a perda de carga é 25 metros. Temos que o JC seria o 16,9 dividido por 1000, porque lá na equação de Hans-Williams eu trabalho com J metro de coluna d'água por metro. Substituindo os valores, nós vamos ter o C 96, o diâmetro 0,254 elevado a 263 e o J 16,9 dividido por 1000 elevado a 0,54. A nossa única incógnita é a vazão. Vamos obter uma vazão de igual a 0,0805 metros cúbicos por segundo, ou seja, 80,5 litros por segundo. Bem próxima do que nós tínhamos achado no ábaco, que nós achamos 80 litros por segundo. Aprenda a fazer. É importante que você ganhe confiança no seu trabalho. Para isso, refaça esse exercício, só que agora para uma tubulação de 8 polegadas. Não esqueça de clicar lá no joinha, hein? E se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira, você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!